Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Ainda de pé, vamos orar. Pai querido e amado, Deus santo, poderoso, nesta noite mais uma vez nós entramos em Tua santa e bendita presença, estamos aqui em Tua casa, e é um momento muito especial, onde nós ouviremos a Sua voz, a Sua palavra. Pai, que o Senhor venha repreender todo impedimento, barreiras, que seja o que está no Teu coração, Deus, que seja aquilo que o Senhor queira falar conosco, não das minhas intenções, dos meus conceitos, daquilo, Senhor, que é visível, mas sim daquilo que é sobrenatural, daquilo que o Senhor conhece o coração do homem e sabe qual é a intenção do Espírito. Revela-nos a Tua palavra nessa noite, fala conosco, nos abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar o teu assento, porém nada lhe impede de glorificar o Senhor. Você pode falar para o teu irmão: Deus tem honra para a sua vida? Isso tem que ficar gravado na sua mente. Deus tem honra para a sua vida. Queridos, esse texto de Isaías capítulo 6, esse texto é um texto onde fala sobre uma interrupção no ministério do profeta. A gente percebe que Isaías ele foi chamado para profetizar a vinda de Cristo 735 anos antes do nascimento de Cristo. Então Isaías ele profetiza, ele foi chamado para profetizar sobre a vinda do Messias. Por isso ele é conhecido como profeta messiânico. Nesse período estava acontecendo um desentendimento. A Bíblia não relata qual. Talvez com seu próprio tio, porque os estudiosos dizem que o rei em que Isaías era contemporâneo, que era Uzias, era tio dele, tinha assumido o reinado. Isaías como profeta, mas ele não estava exercendo o ministério profético. Isaías no capítulo 1 ao 5, depois você dá uma lida em casa, analisa, você vai entender que Isaías, mesmo não estando na posição daquilo que Deus queria, daquilo que Deus nomeou ele para que ele profetizasse sobre a vinda do Messias, mas ele estava trazendo juízos sobre pessoas. Ele diz: ai do adúltero, ai do fornicador, ai do roubador. Então ele falava acerca de juízo, porque esse ai na Bíblia, em algumas passagens bíblicas, o ai é juízo. O ai é algo que traz um juízo diante daquela situação. Então Isaías do capítulo 1 ao 5, ele falara acerca de 5 ais. Mas interessante que no capítulo 6 do versículo 5, Isaías ele fala do seu próprio juízo. Porque eu entendo isso aqui, e eu já quero aqui abrir fazer um preâmbulo aqui, é que às vezes nós olhamos muito para o erro dos outros, nós olhamos muito para as pessoas que estão em nossa volta, nós observamos talvez mais as pessoas do que nós mesmos, e às vezes apontamos erros de pessoas, mas esquecemos dos nossos erros, porque quando a gente aponta um erro de alguém, Deus está vendo, e 3 dedos está em nossa direção. Isso aqui aponta para os nossos erros também. Então se você aponta um, você tem 3, e Deus está vendo aquilo que você tem apontado, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem subjugado. Isaías estava nessa mesma condição, onde ele estava falando, ai desse, ai daquele. É a mesma coisa quando às vezes a gente fala das pessoas que não estão em Cristo, daquele parente que a gente convida, não vem para a igreja, daquela pessoa que às vezes não aceita um convite nosso, pessoas insistentes no pecado, nas falhas, nos erros, e às vezes nós falamos, mas esquecemos que nós também temos as nossas falhas, porque somos constituídos de virtudes e de defeitos, todos nós. Só que Isaías, ele esqueceu disso, mas quando chega no capítulo 6, no versículo 5,
ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele reconhece o seu estado, ele reconhece quem ele era naquele momento, em que ele estava falando os ais para tanta gente. Então a primeira coisa que a gente precisa olhar é para nós mesmos. Olha para você, dá uma olhada introspectiva, faça a tua parte, faça o que Deus tem mandado, procura ouvir a voz de Deus, procura se posicionar diante do teu Deus, porque tudo que Deus quer é um posicionamento diante dele. É isso que Deus quer, porque não adianta, irmãos, a gente querer camuflar nada, não adianta a gente querer falar coisas que não são verdade, são inverdades, porque Deus nos conhece. Deus sabe o nosso andar, o nosso caminhar. Deus sabe às vezes que a gente cai, que a gente se levanta, às vezes que estamos animados, desanimados. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo. E ele chega no versículo 5 do capítulo 6, e ele diz: ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Lábios impuros não estava falando coisas boas. Lábios impuros não estava falando o que era certo. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito, a habitação dele, olha, habito no meio de um povo de impuros lábios, na roda dos escarnecedores. Estava no grupo errado, estava com pessoas erradas, e ele estava lá, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, o que aconteceu com ele? Ele teve um encontro com o Senhor, um reencontro com Deus. E existem momentos, irmãos, que a gente precisa desse reencontro, sim ou não? Existe um momento que às vezes você diz: ah, mas eu não estou afastado. Você pode não estar afastado, né, de uma forma visível, de uma forma em que você saia da igreja, ou que você não esteja mais na igreja, abandona a fé. Aí você acha: não, isso é afastado. Não, tem muita gente afastada dentro da igreja, afastado de Deus, afastado do Espírito Santo, dentro da igreja, afastados. E é um momento de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, que Ele está nos chamando a todo momento, que Ele está nos direcionando, que Ele fala no nosso coração, ainda que vem vozes que nós não devemos de escutar, mas o Espírito Santo permanece falando. É o momento de você bater no peito e dizer: eu reconheço o meu estado, eu reconheço os meus erros, eu reconheço quem eu sou diante de Deus, eu reconheço que estou errado diante de Deus. Irmão, se um profeta, que é um profeta, fez isso, por que nós não podemos fazer? Isso torna-se um mérito, isso torna-se uma coisa que agrada o coração do Pai. É necessário, sabe, você dar continuidade, porque quando diz o texto que após a morte do rei Uzias, vírgula, olha aqui o que está dizendo aqui o texto: após a morte do rei Uzias, vírgula, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e eu vi o seu séquito e anjos em sua volta, querubins e serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. E naquele momento, irmãos, depois de uma vírgula, ele dá continuidade no ministério profético dele. Eu quero te dizer, querido, que a tua história, ela não pode terminar da forma que está, e não é mais tempo de imaturidade espiritual ou de estar fora do propósito que Deus tem para a sua vida. É momento agora, porque hoje Deus está trazendo uma vírgula, para que você possa ter um reencontro com Ele, para que você possa ter um face a face com Ele, para que você possa, nesse momento, daqui por diante, começar a exercer tudo aquilo que Ele entregou nas tuas mãos, tudo aquilo que Ele chamou você para fazer, tudo aquilo que você sabe que está em você, que você carrega. Você precisa hoje atentar para isso, se posicionar diante do teu Deus. Quantos creem nisso? Pelo amor de Deus, joga as mãos para cima e aplauda Ele bem forte. Isaías 6:8, o texto que nós lemos. E aqui existe pelo menos 4 respostas a quem Deus quer usar.
a quem Deus quer usar, a quem Deus quer enviar. Nós observamos aqui no texto que Isaías, ele viu o Senhor assentado no trono. E daquele momento que morreu o rei Uzias, de uma morte, ele vai para a vida. Deus encontra a vida nele, porque ele já não estava mais morto. Naquele momento ele teve um reencontro. E no versículo 8, diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E existe pelo menos 4 respostas a quem Deus quer usar. Primeiro, a gente precisa aqui observar que Deus nesse texto, ele se manifesta como Deus Elohim. O El Elohim. O que significa isso? Pelo menos 3 coisas. Você tem um significado dessa palavra, são 2 palavras hebraicas, El Elohim. A primeira fala da pluralidade do nome de Deus, porque a Bíblia dá vários nomes ao Senhor: Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Tsaidekinu. A segunda é que quando fala o El Elohim, que Deus está se manifestando aqui no plural, façamos o homem, isso fala acerca de Deus verdadeiro e deuses, que ele está acima de todos os deuses, ele é o Deus dos deuses. E fala também da Trindade, quando ele diz: façamos o homem conforme a vossa imagem e a vossa semelhança. E depois ele diz aqui no capítulo 6, no versículo 8: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele está falando com alguém. Então é Deus se manifestando em 3. Deus, na sua essência, ele é uno, na personalidade ele é trino. Deus, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. E nesse momento, a manifestação da pluralidade do nome dele, ele está aqui com o Espírito Santo e com o Filho, dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E existe pelo menos 4 respostas para isso. Primeiro, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Alguém que tenha uma profunda experiência com ele. Deus não iria chamar Isaías, não teria o reencontro, se Deus não desse experiência a Isaías. Porque como é que nós vamos desenvolver algo sem experiência? Como vamos fazer algo para Deus se nós não temos experiência para falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas? Então eu entendo que a primeira coisa, você precisa ter uma profunda experiência com Deus. E aí você me pergunta: bispo, eu ouço tantas pessoas contando testemunho que Deus fez, que o anjo apareceu, e que aconteceu isso, e que a porta abriu, apareceu dinheiro na conta sem ter dinheiro. Tantas coisas que as pessoas contam, tantas experiências. Como é que eu faço, bispo, para que eu possa também ter experiência com Deus? Tem uma forma aqui que talvez você não vai gostar muito, mas é uma forma que vai te dar muitas experiências com Deus. Paulo, ele diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, que nós devemos o quê? De nos gloriar na luta, na tribulação. Por quê? Por quê? Por que você tem que dar glória a Deus na luta? Porque a tribulação produz a paciência a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, querido, quando você passa por uma luta, você está adquirindo experiências. Deus está te dando experiência, porque a luta na vida do crente produz vitória. Você, irmão, tem absoluta certeza, Deus não vai te dar uma luta, uma prova que você não venha suportar. Talvez você diz: eu não vou aguentar. Vai aguentar sim, porque senão ele não permitia. Eu estou passando por tudo isso, eu acho que eu vou parar, não vou aguentar. Não, isso é conversa, porque a luta que vem, ele nos dá conforme as nossas limitações, conforme nós suportamos. Ele não vai dar uma coisa para nos tirar da presença dele. Então o que a gente precisa entender, que a luta, a tribulação vai produzir experiência com Deus, porque quando você tiver vitória, quando você vencer essa barreira, esse mal que está afligindo a sua vida, você vai ter experiência para contar para alguém que talvez esteja passando uma luta igual você. Porque é tão bom, né, irmãos, quando alguém chega perto da gente e a gente tem coisas de experiência para contar. Apesar que isso está ficando escasso, e isso também muitas pessoas não têm dado valor.
eu sempre dei valor de dirigir para o meu pastor. Fechava a loja, deixava às vezes de trabalhar para dirigir para ele. Sabe por quê? Porque eu via as experiências que ele contava, e eu passando luta em casa, eu passando por problemas, por lutas. Hoje eu estava num gabinete aqui sentado com um amigo, ele veio aqui e disse: bispo, eu preciso de uma orientação sua, eu vim aqui nesse propósito. E eu sentei com ele ali 20 minutos. Ele disse assim: eu nunca tive uma resposta de Deus tão rápido como agora. Só ele falou, eu falei 2 ou 3 palavras, experiência que a gente já passou, que somou como resposta para a vida dele. O que eu quero te dizer, querido, existe essa forma para adquirirmos a experiência com Deus, é na tribulação. É por isso que Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios 3:18, é um texto muito conhecido, eu falo muito sobre esse texto, que diz: de todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória pela mesma imagem, pela imagem do Espírito do Senhor. Sabe o que Paulo está falando? De experiência espirituais. Todos nós com o rosto descoberto, refletiam como num espelho. Está falando da glória de Deus sobre a vida de uma pessoa que reflete como um espelho. Vocês estão entendendo? A tribulação, a luta em sua vida, você vai extrair dela experiência, para que você possa exercer e ter estrutura diante daquilo que Deus chamou você. Porque Isaías só foi chamado aqui nesse texto quando ele teve a experiência que ele entrou no templo, viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e ele viu os anjos em volta. Imagine, irmão, imagine os serafins ali, que ardem em fogo, que estavam com aquelas 6 asas voando diante do trono do Senhor. Imagine aquilo ali, a experiência. Imagine ele falando e dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor. Imagine isso, experiência que Deus deu a ele. Por isso que Deus diz no versículo 8: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aquele que tem uma profunda experiência com Ele. A tribulação, a luta que nos traz experiência, o Deus, diz Paulo, da consolação que nos consola, com a mesma consolação nós iremos consolar outros. Está aqui, ó. Está aqui, olha o que diz isso aqui. Paulo diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, ou seja, aqui tem uma palavra para você que você vai gostar agora. Nessa luta, nessa tribulação, você entra como aluno, mas quando você sai como professor para ensinar alguém. Quantos crê nisso, levante a mão e aplauda bem forte o nome do Senhor. Você vai ser professor, e professor tem que ter experiência, professor tem que ter conhecimento. Como eu vou falar de um Deus que eu não conheço? Como eu vou falar de cura se eu nunca fui curado? Como eu vou orientar alguém se Deus não me deu experiência nenhuma? Eu estou falando do espiritual. Eu estou falando da nossa vida cristã, da nossa vida diária com Deus. Porque nós precisamos ter uma profunda experiência com o Senhor. E aí a gente vê aqui que Isaías, depois que teve um chamado para o seu ministério profético, Deus deu uma experiência quando ele entra no templo. Segundo, a quem enviarei? Alguém que tenha um bom relacionamento com Deus. Se você não tem um bom relacionamento com Deus, como você vai falar desse Deus? Bispo, como é que eu conheço Deus? Se Deus é Espírito, você conhece Ele através da palavra, através das experiências que Ele vai dar a você. Talvez você não é nem um pregador, um exímio pregador. Talvez você é uma pessoa que diz: ó, se me dá um microfone, eu vou ficar tremendo igual vara verde, não vai sair nada. Mas você pode ser uma pessoa cheia de experiência. Você pode ter a tua vida como a maior pregação para alguém, daquilo que Deus tem feito, da onde Deus te tirou, da transformação que fez na tua vida, daquilo que você tem percebido, como Deus tem te conduzido, ainda que você não entenda, mas você sabe que Ele está no controle, você sabe que Ele está contigo.
Você sabe que Ele não te abandona jamais. Uma certa vez, uma irmã, lá em Saquarema, ela disse para mim, muito atordoada, e disse assim: bispo, onde Deus estava nessa situação que eu estou passando? Tive uma perda de um familiar que eu amava tanto, se foi, perdemos, e ela, na indignação, sem entender, disse assim para mim: onde Deus estava? Eu disse: no mesmo lugar quando ele viu o filho dele sendo morto na cruz. No mesmo lugar quando ele viu o seu filho sendo crucificado e morto. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. A gente não consegue enxergar um palmo à frente, irmão. Deus sabe o que pode acontecer lá na frente. Deus sabe de tudo, conhece tudo. O nosso Deus, Ele tem os seus atributos. Para ser Deus, tem que ter atributo. Onipotente, onisciente, onipresente. Espírito Santo, para ser Deus, tem que ter os mesmos atributos. Jesus, os mesmos atributos para ser Deus. Então a gente precisa entender, queridos, que às vezes, sabe, nós não entendemos, estamos perplexos, sofremos, mas a gente precisa entender uma coisa: Deus é aquele que tem propósito e nos dá experiência com Ele, e Deus quer que nós nos aproximemos dEle para ter um profundo relacionamento com Ele. A quem enviarei? Aquele que tem relacionamento com Deus. Como você conhece Deus? Através da palavra. Como você conhece Deus? Através das experiências. Como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Como eu vou falar da minha filha, do meu filho? Eu estava falando esses dias para a bispa. Ali a gente mora no condomínio Sedite. Condomínio Sedite. Eu estou orando para ter mais casas ali para se tornar um condomínio maior. Alessandro e a família dele moram em cima. Pastor Wallace e a esposa e o Telzinho moram embaixo. Eu moro na frente. Estamos orando para poder fazer mais casas ali, para mais irmão morar lá. Condomínio Sedite. Amém? Alessandro balançou a cabeça. Chega, bicho, já tem muita gente. Mas aí, querido, deixa eu falar uma coisa aqui para você. O Wallace, que eu lavei os pés dele hoje aqui, eu lembrei os pezinhos dele quando ele era criança. Lavei os pés dele. O Wallace, quando ele chega do trabalho, que ele passa no corredor, o andar dele, eu já sei que é ele. Eu lá do outro lado sem vê-lo. É esse relacionamento que Deus quer que tenhamos com Ele. Como que a gente pode ter um profundo relacionamento com Deus? Através da oração. A oração é a chave, irmãos. A oração é a forma que vai te levar até Deus, para você poder falar com Ele e Ele falar contigo. Relacionamento está pautado entre duas pessoas e não em uma. Relacionamento não é monólogo, relacionamento é diálogo. Aliança não se faz com uma só pessoa, tem que ter duas pessoas. E às vezes nós estamos vivendo uma vida só com a nossa vida e esquecemos dele. Você não participa nada, você não fala nada com ele, você não pede a direção, você não pede a vontade dele para a tua vida, você não fala com ele e quer que ele venha responder você. Você precisa pautar um relacionamento. Mas bispo, Deus não me conhece. Deus sabe tudo de você, mas mesmo assim Ele quer ouvir você. Ele sabe tudo de você, mas Ele quer pautar um relacionamento com você. Ele quer falar contigo. Porque às vezes nós estamos aqui no coletivo, mas existe um momento do particular. Existe um momento que Ele vai te levar para o mar alto. Vai te levar para o mar alto que fala da intimidade com Ele. Existe um momento que Ele quer que você se retire. Existe um momento que Ele quer que você esteja a só com Ele, a só, você e Ele, a sós. É isso que Ele quer. A gente precisa buscar um profundo relacionamento com o Senhor e falar com as pessoas quem Ele é. Quando os discípulos viram Jesus, que estava andando sobre as águas, uns disseram assim: é um fantasma. Outros disseram assim: não, peraí, mas quem é esse? Aí Jesus começa a gritar, irmãos. O texto diz que começou a gritar: sou eu! E os discípulos mesmo assim não conheceram Jesus e nem ouviram, e nem conheceu a voz de Jesus. Quem conhece a voz do teu familiar quando liga para você no telefone? Quem conhece a voz aí? Quem conhece a voz? Os discípulos, eles não conseguiram identificar a voz e nem conseguiram ver que era Jesus. Por quê? Porque estava faltando relacionamento, profundo relacionamento com Ele.
A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Todo aquele que tem um bom relacionamento com Deus. Olha o que diz Oséias 6, 3, 4. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha o que diz Jeremias. Jeremias fala como podemos ter esse relacionamento. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Como podemos ter um relacionamento com Deus? Através da palavra. Mas a palavra não é simplesmente para você ler só quando está na igreja, porque tem gente que só lê a Bíblia na igreja. Sim ou não? Não, aqui na Sedite não tem ninguém assim. Aqui não, aqui o pessoal lê a Bíblia em casa, lê antes do almoço, lê quando vai dormir, faz um devocional pela manhã. Eu profetizo em nome de Jesus. E tem muita gente, você quer ver uma coisa, que às vezes só usa a Bíblia quando vai ter uma oportunidade na igreja. Quer ver? O bicho me convidou para pregar. Rapaz, tu vai pegar a Bíblia umas 3, 4 vezes em casa, tu vai mastigar, tu vai meditar, tu vai ficar suando frio, não é verdade? Mas só porque vai pregar que você vai usar a Bíblia, então você está usando a Bíblia como espada, mas não está usando como pão, alimento. A gente precisa nos alimentarmos com a palavra, meditar na palavra. O que Deus quer falar comigo? Quando você lê a Bíblia sozinho, quando você pega a Bíblia para ler só, você já reparou que você roda, vê, você não, né? Mas quando você ora antes, diz: Espírito Santo, você que é o autor dessa palavra, eu quero que você me revele ela. Aquilo fica diferente para você. Você começa a entender, Deus fala com você. Porque ler a palavra é isso, você tem que meditar, você tem que aplicar primeiro para a sua vida. Não é ler a palavra para poder aplicar para alguém, é para você primeiro, para a sua vida. É a espada de dois gumes, é o rema, girê, que primeiro é para a gente, para depois pegar no logos, que é a ação, que é para toda a igreja ou para outras pessoas. Porque quando diz a carta dos Hebreus 4:12, que diz, a palavra é viva e eficaz, é uma espada de dois gumes, está falando dos dois lados do corte. É o rema girê, que dá uma revelação que é para pessoas específicas, e quando esse rema girê vai para pessoas ou a igreja, torna-se um logos, ela se torna em ação. É por isso que tem gente que fala: nossa, essa palavra está falando muito comigo. É porque ela está em ação, ela está em movimento. Se você abrir o coração, ela vai penetrar com ímpeto no seu coração e vai trazer resultados maravilhosos. Como eu posso ter um profundo relacionamento com Deus? Você pode ter um profundo relacionamento com Deus na oração, na adoração. Elias disse assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos não haverá chuva, nem orvalho, segundo a minha palavra. Agora observa o que Elias diz aqui: Senhor Deus de Israel, perante o que? Cuja face. Isso fala de intimidade que ele tinha. E olha a intimidade que lhe deu uma autoridade para dizer: não cai chuva e nem orvalho sobre a terra, segundo a minha palavra. Você tem essa autoridade? Isso aqui é porque ele tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus. Quantas vezes a gente fala, vai acontecer, que a gente ora, que você profetiza, que você faz e não acontece nada? Por quê? Porque está nos faltando esse relacionamento. A quem enviarei? Aquele que tem um profundo relacionamento comigo. Adoração, irmãos. Adorar não é só aqui na igreja com louvor, não. O ministério de louvor hoje nosso, meu Deus, estava alinhado aqui. Estava numa sincronia maravilhosa aqui. O negócio estava bom demais, a gente adorando aqui. Os meninos estão fazendo umas quebradas aqui, que eu fiquei ali, meu Deus, eu quase falei: gente do céu. A música, entrou outra música, eu falei: gente, coisa maravilhosa, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E a gente aqui adora, porque o louvor está aqui nos motivando, nos incentivando para adorar. Estamos aqui adorando porque eles são os levitas da casa de Deus, que nos incentivam, nos motiva, prepara o ambiente, prepara o nosso coração. Mas não é adorar somente aqui, você tem que adorar também em casa. Adorar na sua casa, adorar na rua, em qualquer lugar que você estiver. Porque a adoração, ela traz um profundo relacionamento com o seu Deus. E terceiro, para a gente terminar, Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem está disposto a ouvir a minha voz? Isaías teve que parar para ouvir a voz de Deus. Isaías capítulo 6, no versículo 8 e 9. O anjo, aquele momento, aparece
e ali pega um instrumento, uma brasa viva, tira aquela brasa viva do altar, do fogo, vai lá nos lábios do profeta Isaías e coloca sobre os lábios dele, e diz que a sua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Está falando do profeta, está falando do profeta. Naquele momento, olha o que acontece aqui, naquele momento ele teve que ouvir a voz do Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele teve que ouvir a voz, parar e ouvir a voz de Deus. Então, querido, é momento de você parar e ouvir a voz de Deus para a sua vida. Qual é a voz que está prevalecendo na sua vida? De amigos? Cuidado. Qual é a voz que está prevalecendo na sua vida? A sua própria voz? Cuidado, que os nossos caminhos parecem ser bons, mas pode nos levar ao abismo. Qual é a voz que está prevalecendo na sua vida? Do diabo? Qual é a voz? Aquela voz do inimigo? Ou é a voz de Deus? Ou é a voz de Deus? Porque Isaías teve que parar e ele tem que ouvir. Irmãos, às vezes a gente está nós estamos às vezes tão indignados, e às vezes nós estamos tão distante de Deus, estamos com tantas coisas no nosso coração, na nossa mente, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Você ouve a voz de qualquer um, menos a voz de Deus. Você para ouvir qualquer um, menos para parar para ouvir Deus. Porque tudo que o inimigo quer é que você, no meio desse furacão que você está passando, dessa luta, não pare para ouvir, desse problema, não pare para ouvir a voz de Deus. A quem enviarei? Aquele que para ouvir a voz de Deus. Você tem parado para ouvir a voz do Senhor? Ou vai ser preciso fazer igual aquele evangelista que eu já contei aqui? Aquele evangelista que estava muito preocupado com o trabalho, muito preocupado com a sua casa, muito preocupado com o dinheiro, muito preocupado até mesmo com a obra, pregando em vários lugares. E um dia ele foi pregar lá para o lado de São Paulo, e era uma agenda dele que ele não poderia perder, aquela agenda que era um grande conclave, grande congresso. E quando ele estava indo para uma determinada cidade de trem, e esse trem enguiça, dá problema numa ponte, e fica parado, enguiçado na ponte, e ele com o horário para chegar lá para ministrar a palavra. Sabe o que ele faz naquele momento? Ele lembra de Deus, e ali ele coloca os joelhos no chão, no trem, irmãos, e começa a questionar com Deus: Deus, por que esse trem quebrou? Eu tenho que ser um canal lá para abençoar aquelas vidas, eu tenho que chegar naquela igreja, naquele congresso. Senhor, por quê? E Deus falou: eu tive que quebrar o trem para você parar para me ouvir. Será que o nosso Deus tem que quebrar o trem da nossa vida para a gente ouvir e falar? Será que Deus tem que permitir alguma coisa contrária acontecer para a gente ouvir Ele falar? Quem se adianta governa, irmãos. Não fique esperando as coisas contrárias acontecer, não. É daqui para frente. Se adianta. Não fique esperando o negócio embolar, não. Não fique esperando o negócio desandar, não. Levanta a tua cabeça hoje e diz: não, eu não vou esperar o mal chegar na minha vida, não. Eu vou me adiantar, eu vou orar a Deus, vou me posicionar. Deus, eu quero ouvir a tua voz hoje. Eu quero me prostrar na tua presença. Eu quero me posicionar diante de ti novamente. Eu quero ter experiências contigo. Eu quero ter um profundo relacionamento com o Senhor. Deus, eu não abro mão assim como Isaías teve um tempo ruim dele, mas ele atentou para poder novamente ser profeta em tua presença. Eu quero voltar novamente a exercer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Quantos creem nisso, joga as mãos e glorifica o Senhor. A quem Deus quer usar? Alguém que está disposto a ser usado por Ele. Deus só vai usar alguém que quer ser usado e que se posicione e diz: Deus, eu quero ser usado por Ti. A quem Deus vai usar? Quem enviarei? Aqueles que realmente querem ser usados por Ele. Quando o próprio Deus chega para Isaías e diz: Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele não disse assim: não, meu marido vai te servir, minha esposa, não, minha filha vai, eu vou ficar, meu filho vai, eu vou ficar. Não, a decisão é nossa. A decisão foi de Isaías. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim.
Você imagina essa atitude de Isaías? Você já parou? Você já caminhou comigo aqui? Você já idealizou na sua mente? Você já... Imagine isso, Isaías, aquele que estava fora, que entrou no templo, teve experiência, relacionamento, aquele que ouviu a voz de Deus e agora está atendendo o chamado de Deus na sua vida. Ele entendeu que foi uma vírgula, ele sai da morte para a vida, de uma vírgula para o sucesso da vida dele, sucesso do seu ministério profético. E quando Deus se manifesta como Deus Elohim, El Elohim, que é o Deus dos deuses, Deus único com deuses minúsculos, é o Deus da Trindade. Quando ele diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós, é o Deus da Trindade, o El Elohim. E quando fala nós, a quem enviarei, quem há de ir por nós, ele está falando da Trindade, ele está falando acerca dos nomes de Deus, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu, Jeová que cura, Jeová da paz, Jeová que liberta, é o Jeová que é forte e poderoso. Está falando dos nomes dele. Deus não vai obrigar você a fazer nada. Eu fiquei muito feliz de estar com uma jovem aqui na igreja. Ela entrou para aqui dentro daquele gabinete, junto com eu e a bispo, e disse, estou disposto a servir o Senhor. Vocês não têm noção como isso agrada o coração do Pai. Não tem noção como o inferno perde numa situação dessa. Vocês não têm noção. E às vezes Deus tem dado a outros e outros não têm dado a devida importância para aquilo que Deus tem entregue em suas mãos. Cuidado para você não perder. Cuidado para você não ter mais oportunidade. Porque existem oportunidades que não voltam mais. Se você não se posicionar, não volta mais. Se não tiver posicionamento, se você não querer, não demonstrar vontade, obediência, ela pode não voltar mais. Você sabia disso? E eu tenho tido uma paciência de Jó. Eu tenho consolidado, eu tenho dado chance, eu tenho falado. Só que tem um momento que Deus fala comigo, epa, agora, se você fizer, agora é comigo. Você vai ter que resolver comigo. Porque eu não posso mais trabalhar com o meu coração. Tenho que trabalhar agora com a razão de Deus, diante de situações que precisam ser revistas, situações que precisam serem acertadas. O Senhor está chamando um povo, nesses últimos tempos, destemido, um povo que realmente vem entender o propósito de Deus na sua vida e que Ele está voltando para buscar a sua igreja, porque a melhor coisa que tem é quando a gente se acha na nossa vida espiritual. Quando você está perdido é muito ruim, mas você só fica perdido se você quiser, porque você conhece e sabe o caminho de volta. Você conhece. Você quer ver uma coisa? Alguns ministram e dizem assim, mas o pastor tem que ir em busca da ovelha que está perdida e coisa e tal, que ele não vai lá. Sim, o pastor tem que ir em busca da ovelha perdida, mas aquela que saiu na sua rebeldia, que conhece o caminho de volta, o pastor não tem que ir atrás não. A ovelha perdida que Jesus foi. Por quê? Porque ela não pegou, saiu do rebanho e foi embora, virou as costas e foi embora. Não. A ovelha não fez isso. A ovelha não, ela se perdeu. O pastor deixou as 99 para ir em busca daquela que tinha se perdido. Agora vamos lá. E o filho pródigo? O que aconteceu com ele, como ovelha? O filho pródigo disse, eu vou embora de casa, me dá o que é meu. Virou as costas para os seus pais e foi embora. O pai foi em busca dele? O pai foi lá buscar? Por quê? Porque o filho sabia o caminho de volta. Ele não se perdeu, ele decidiu sair. Então você conhece o caminho de volta. Se você está perdido, conte comigo. Se você está perdido, conte comigo. Mas se você sabe o caminho de volta, Deus está te chamando para uma profunda experiência com Ele. Deus está te chamando hoje para que você possa acertar a tua vida e reconhecer suas limitações. Porque quem Deus quer usar? Deus quer usar quem reconhece os seus limites. Deus não dá a sua glória para outro. Isaías 42:8. Paulo disse, quem quiser gloriar, glorie-se no Senhor. 2 Coríntios 10, 17, 18. O Senhor abate o soberbo e exalta o humilde. Quem Deus quer usar? Aqueles que reconhecem suas limitações. Bispo, estou fraco, errei, falhei, dei bobeira, dei mole. Bispo,
quero voltar. Quero novamente fazer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque esse é o tempo que Deus está nos dando. Talvez amanhã a gente não pode ter mais essa oportunidade, porque ontem já era, hoje é o dia, e amanhã poderá não mais chegar. O que a gente pode fazer hoje, faça hoje, não deixa para amanhã. E se você está aqui hoje é porque Deus está te dando mais uma oportunidade, está dando mais uma oportunidade para mim também. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A quem Deus quer enviar? Deus quer enviar aqueles que não limitam a sua visão com coisas pequenas. Deus quer usar aqueles que não se colocam dentro de cavernas por causa de problema e de luta. Deus quer usar aqueles que realmente não limitam a sua visão diante daquilo que Ele tem para realizar em sua vida. Deus não te chamou para ficar dentro de uma caverna com a sua visão limitada. Deus te chamou para que você possa enxergar tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, as promessas que já foram liberadas, aquilo que Ele chamou você para sair da onde você está, para sair da caverna, para sair debaixo dessa tenda. Deus chamou você porque Ele quer usar você. Ele diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Fica de pé aplaudindo o Senhor. Urabacandorobacharabacandorobachai. Urabababacandorobachai. Urabacandorobacharabacandorobachai. Eu estou sentindo muito a presença dele aqui. Deus está falando com a gente hoje de uma forma diferente, irmãos. Se você abrir o teu coração, a tua vida será edificada. O diabo derrotado nessa noite e Cristo glorificado nos céus. Ele abriu mão de sua glória. Louve ao Senhor. Sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Quem está disposto? E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e Pode vir, você que quer oração, pode vir. afundei meus barcos no Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Louve. Ele me deu um destino, uma Sinta a capa e presença dele aí, sinta a pouco de presença. vinho. Tem vontade de falar em língua estranha? Ele Fala em me língua deu estranha. Isso, Isso, abra a tua boca, adore. Pode vir, saia do teu lugar, você que quer receber uma oração. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai.
E eu me despedi dos meus pais.